Meu caríssimo senador João Capiberibe, primeiro signatário, autor desta sessão solene, sou fã de um trecho de música de Nando Reis, que diz que tudo que acontece na vida tem seu momento e seu destino. Quis, esta semana, em lembrança ao cinquentenário do golpe civil-militar de 1964, que este Senado da República, ao fazer lembrança a este golpe, iniciasse esta semana com uma sessão solene, lembrando o golpe, proposta pelo senador do meu estado. Essa semana terminará na sexta-feira com uma outra sessão solene, proposta por mim, senador também do Amapá, onde começa o Brasil, para celebrar o cinquentenário do comício da Central do Brasil. 2 eventos do mesmo ano, de 1964. Ano intenso e que marcou indelevelmente a vida de todos nós. Antes de falar disso, quero estender os cumprimentos a este que viveu os intensos acontecimentos daquele dia 31 e 1º de abril de 1964, este companheiro que constará no meu currículo ter conviver com ele aqui e aprender com ele aqui no Senado da República, senador Pedro Simon. Estendo também os cumprimentos à deputada, minha querida companheira de bancada, deputada federal, Janete Capiberibe. Estendo ao senhor vereador, ouvidor-geral da República, ministro da Defesa, Valdir Pires, que também esteve aqui naqueles intensos dias de 1º de abril de 1964 e, junto com Darcy Ribeiro, foi dos últimos a sair do Palácio do Planalto, a resistir até os últimos instantes à legalidade constitucional daqueles dias de 1964. Valdir e Darcy foram os últimos a resistir no Palácio do Planalto, a resistir à constitucionalidade, a resistir à não ruptura da constitucionalidade. Diz a história que as luzes do Planalto foram acesas na marra para dar posse, na marra, ao então presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que dias depois, deu posse ao primeiro presidente do regime, o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Diz a história que as luzes foram acesas. Na verdade, Valdir, você e Darcy, naquele dia 1º de abril, insistiam em que as luzes ficassem acesas. As luzes naquele dia foram apagadas por 21 anos. Então, assim o cumprimento. Cumprimento também o senhor jornalista José Maria Rabelo e quero cumprimentar meu querido, a quem me aconselho, assim me permita, e a quem muito ouço, Luiz Cláudio Cunha, que muito jornalista e que muito contribui com a sua escrita e sua caneta, misturada com poesia, sobre a resistência ao regime de 64. Cumprimento também o senhor Marcos Magalhães. Há 50 anos, teve um país interrompido. O país de 1964 era um país que estava dando certo. É desse país de 50 anos atrás que nós queremos aqui destacar. Valdir é do país, Valdir, Simon, que vocês lembram muito bem, que nós nos referenciamos pela história, que nós temos referência na história, que dava muito orgulho de ser brasileiro. Era o país que no esporte tinha tenistas como Maria Esther Bueno. Era no país que tinha no boxe gente como Éder Joffre. Era do país do futebol, bicampeão mundial, primeiro nos campos da Suécia e depois nos campos do Chile. O país de Pelé, de Garrincha, de Nilton Santos, de tantos outros no futebol.
O país contemporâneo, progressista, culturalmente relevante. O país da Bossa Nova. O país que entre 1961 e 1963, músicas brasileiras, com certeza, como Samba de uma Nota Só, de Tom Jobim e Nilton Mendonça, havia sido gravado por pelo menos 15 músicos americanos e europeus. O país, o Brasil de 61, 63, 64, nós tínhamos certeza que não era o país do futuro, era o país do presente, era o país que estava dando certo. Era o país que tinha revistas lançadas aqui, e que revistas como a revista Senhor, que estava entre as mais sofisticadas revistas do mundo. Revistas que tinham no seu elenco nomes como Clarice Lispector, Paulo Francis, Ferreira Goulart, Ivan Lessa, José Guilherme, Luiz Lobo, e tinha no cartoon nomes como Jaguar. Nós convivíamos, o Brasil de 64 convivia no dia a dia, com todo respeito aos livros de autoajuda da atualidade, mas nas prateleiras das livrarias, a geração de 63, 64 convivia com a poesia de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto. Na narrativa, os jornais tinham uma companhia de Carlos Heitor Coni, Sérgio Porto, Dalto Trevisan, Rubem Fonseca, que era ainda um estreante. Há 18 dias do golpe de 64, exibido no Comício da Central do Brasil, estreava uma obra-prima do cinema nacional, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e estava sendo filmado, interrompido pelo golpe de 64, no sertão da Galileia, Cabra Marcado para Morrer, que só foi retomada a sua filmagem depois, com a abertura política. Aí, àquela altura, quem estava com os dias marcados para morrer já era a ditadura. Na verdade, não era um país que estava dando certo somente no futebol, nas artes, na cultura. Nós tínhamos um país que vinha de um apogeu dos anos 50, que progressivamente estava dando certo. A nossa média de crescimento econômico era de 11% ao ano. Era o país que tinha construído Brasília, no meio do Planalto Central. Nós tínhamos construído as indústrias de base. Tínhamos vindo, nos anos 40, nos anos 50, da Companhia Siderúrgica Nacional. E tínhamos, além de construir Brasília, tínhamos uma potente indústria automobilística. Nós mudávamos para uma nação concretamente industrializada. Basta ver a nossa pauta de exportações de 1963, que faz inveja à nossa pauta de exportações de 2014. Em 1963, nós tínhamos uma pauta de exportações de produtos manufaturados, enquanto hoje nós estamos exportando matéria-prima. Estamos se transformando numa enorme fazenda de soja, enquanto em 63, naquele governo tão criticado de João Goulart, nós éramos um país de exportação de produtos beneficiados aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil. Aquela história, repito, que a ditadura colocou na nossa cabeça de país do futuro, o Brasil, em 63, 64, era um país do presente. Era um país que nós não tínhamos dúvida que daria certo. A ditadura interrompeu esse país. Não há mediações para dizer que a ditadura construiu durante 20 anos algo de bom nesse país. E é necessário aqui dizer claramente quem foram os agentes que interromperam esse ciclo virtuoso da história nacional. É Chico Buarque que nos diz: a história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Talvez é inspirado na poesia de Chico Buarque que, na atualidade, alguns em editoriais ou alguns tenham tentado a qualquer custo fazer autocrítica do erro graço para o país de ter apoiado o golpe de 64. É porque a história, meu querido senador Capiberibe,
ela é implacável. Aqueles que cometeram o deslize histórico de interromper aquele país que está dando certo, podem ter vencido no momento. Podem, como diz Cristóvão, como dizia Darcy, podem ter sido vitoriosos num momento. Podem ter interrompido um fluxo vitorioso de um país. Mas as gerações do futuro e a história haverá de contar quais foram os responsáveis e quem apoiou aquele golpe de 1964, que trouxe infelicidade e morte e desagregação social para a vida brasileira. Porque é necessário dizer que o país não deu certo nos 20 anos. Não me digam que deu certo no crescimento econômico. Mesmo os 14% de crescimento econômico, em 1970, que foi o auge do crescimento econômico da ditadura, teria ocorrido em qualquer conjuntura e teria ocorrido muito melhor se fosse na democracia. Não é demais destacar que em 1963 o índice de Gini no Brasil era de 0,49, ou seja, nós éramos um país mais igualitário. A ditadura produziu um país de desigualdade. Em 1973 nós tínhamos um índice de Gini de 0,69. Nós produzimos um país mais desigual. E ainda hoje, em 2014, nós sequer recuperamos o índice de Gini de 1963. Ou seja, a ditadura produziu um país de desigualdade e mesmo os anos de redemocratização conseguiu reconstituir o padrão de igualdade social que nós tínhamos antes de 1964. O tal milagre econômico de 1970, que fez o bolo econômico brasileiro crescer a 14%, só serviu para criar uma legião de miseráveis, uma legião de analfabetismo, uma legião de desigualdade social no Brasil, principalmente nas regiões mais pobres do país, principalmente no Nordeste brasileiro, na Amazônia e no Centro-Oeste. A industrialização criou bolsões de miséria, em especial nas grandes cidades do país. O saldo da ditadura, ainda na economia, a nossa dívida externa em 1964 era de 3,4 bilhões. Vejam que a democracia, os anos de desenvolvimentismo, com a construção de Brasília, com a construção da indústria mobilística, mesmo com tudo isso, ora, se dizia que Juscelino endividou o Brasil para construir Brasília e para fazer a indústria automobilística. Em 1964, a nossa dívida externa era de 3,4 bilhões de dólares. Em 1985, o regime ditatorial deixou o Brasil com uma dívida externa de 105,2 bilhões de dólares. Se teve um período que endividou o Brasil, foi o período ditatorial e não foi o período da democracia de Juscelino, de João Goulart, de Getúlio. Nesse período, o Brasil se industrializou. Foi a ditadura que endividou o Brasil. E endividou o Brasil para criar nesse país um famigerado aparato de repressão para matar, torturar e exilar brasileiros. Foi a ditadura que criou uma das maiores concentrações de renda da América Latina e uma das maiores concentrações de renda do continente. Foi a ditadura que criou um regime de opressão que destruiu famílias brasileiras. 6.16 o número de torturados. 210 o número de mortos. 146 o número de, abre aspas, desaparecidos, fecha aspas. Vamos arredondar os números. Mais de 300 o número concreto de mortos. Falaram em marcha de família para salvar a democracia, destruíram mais de 6.000 famílias brasileiras. Em nome da democracia, destruíram indelevelmente a democracia brasileira por mais de 20 anos. Isto
além de sacrificarem, amputarem da vida nacional uma geração de políticos. Tinha uma geração, uma bela geração de políticos que poderia ter nascido no final dos anos 1960 e durante os anos 70. Que bela geração de políticos nós poderíamos ter com Onestino Guimarães frequentando hoje, quem sabe, os bancos do Senado da República ou da Câmara Federal. Uma geração de políticos com Zuzu Ângelo, uma geração de políticos com tantos e tantos outros que sofreram e morreram diante da ditadura. Uma geração de políticos com todos aqueles que foram chacinados na guerrilha do Araguaia. Uma bela geração de políticos teve sacrificado o direito de militar na vida política brasileira. E tentam, a pretexto disto, ainda dizer que houve guerra. Não houve guerra, houve chacina de um lado sobre outro. Não se justifica o que ocorreu nos piores anos da nossa história. A democracia chegou, mas o que aconteceu, o processo de transição democrática no Brasil não foi de transição democrática, foi de transação. Foi uma transição democrática totalmente negociada, sob a tutela militar, sob a tutela de todos os processos de transições democráticas acontecidas nesse continente, para não fazer a comparação com outros 60 processos ocorridos no mundo. O pior foi aqui no Brasil. Só para constituir uma Comissão Nacional da Verdade, nós demoramos 25 anos. E a nossa Comissão Nacional da Verdade é a mais limitada. Um exemplo, a cara da ditadura, é o senhor Paulo Mulhões, coronel reformado do Exército, que essa semana, na Comissão Nacional da Verdade, em depoimento, disse, cinicamente: matei, torturei só o que foi necessário. É esta a cara do pior regime da história nacional, da história do país. Esta é a cara do pior tipo de regime que nós tivemos. Por isso, para isso, essa reação não é a reação do ódio. É a reação necessária da justiça. Nós, senador Capiberibe, senador Simão, nos alinhamos com a campanha da Anistia Internacional pela revisão da lei da anistia. Nos alinhamos com essa campanha, porque fundamentalmente é uma campanha da cidadania. Não que ainda tenham muitos para pagar por ela, mas porque a vida é feita de expiações. A vida nacional não pode viver dessa chaga indelével de 1979. De uma lei que foi aprovada no ventre de um regime autoritário por uma maioria imposta pelo regime autoritário. A vida vive de expiações. As nossas Forças Armadas atuais, elas são o resultado, elas devem ser o resultado de um novo processo da redemocratização nacional. Elas têm que ter a compreensão que processos iguais ao de 1964 não podem ocorrer jamais, jamais na história brasileira. O primeiro passo para elas reconhecerem isso é elas admitirem o que aconteceu. O primeiro passo para as Forças Armadas nunca mais intervirem na história brasileira é pedirem desculpas ao que aconteceu em 1964. É o primeiro passo para não intervirem nunca mais. Por isso, não pode se aceitar por parte do nosso Ministério da Defesa que, em relação ao que aconteceu, seja respondido o seguinte: o Estado brasileiro, ao pagar as indenizações, já de certa maneira pediu desculpas. Os mortos não são cifrões. Agora, cabe sim esclarecer a verdade. Estamos plenamente de acordo e cooperando nisso em tudo. As Forças Armadas nada têm a ver com aquilo. Nós ouvimos, em resposta, declarações da Comissão Nacional da Verdade, do seu presidente, Pedro Dallari, dizendo o seguinte: a Comissão Nacional da Verdade espera mais proatividade, espera uma contribuição mais efetiva das Forças Armadas. O que ocorre é que essa contribuição não tem ocorrido.
a ausência de contribuição das Forças Armadas deste país na democracia, com a recuperação da verdade, com o que ocorreu na ditadura, é cúmplice de todos os crimes e de todo o atraso que aconteceu nesses 21 anos. O que se espera da Armada Nacional é um pouco mais de cooperação para que se reencontre a verdade desses 21 anos. Coronéis como Paulo Mulhões só foram encontrados, não foi devido às Forças Armadas, foi devido à atuação de trabalhos heróicos de comissões estaduais da verdade, como a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, presidida por Vadir Damus, e de pessoas e militantes heróicas, como a companheira Nadine Borges, que encontrou esse coronel reformado do Exército, o colocou à luz e o levou à Comissão Estadual de Verdade, às páginas dos jornais e à Comissão Nacional da Verdade. Se tivéssemos que esperar pela contribuição das nossas Forças Armadas, nós não teríamos esse reencontro com a verdade histórica. Esperamos das Forças Armadas, em uma democracia, a sua contribuição verdadeira para encontrarmos tudo o que aconteceu durante a ditadura. Esperamos para transitarmos para um regime democrático de fato. Nós não queremos revanchismo, não queremos vingança. Só se espera uma coisa: o reencontro definitivo com a verdade. O reencontro definitivo com a justiça. É por isso que é fundamental a revisão da lei da anistia. Tem inúmeras iniciativas nesse Congresso Nacional. Projetos de leis da deputada Luísa Arundina na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, já teve parecer negativo na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 237, minha iniciativa aqui no Senado. Este na Comissão de Direitos Humanos, que para nossa felicidade, encontra-se na relatoria do senador Capiberibe. O fundamental é que esses projetos avancem aqui no Congresso. Não se encontra a verdade se não tiver o reencontro histórico, a expiação por parte das Forças Armadas com o que aconteceu no passado. Enquanto não se reconheça, de fato, que o que aconteceu em 64 foi um erro, enquanto que, de fato, não se reconheça que esse tempo, página infeliz da nossa história, deve ser, de fato, desbotada da memória das nossas novas gerações.